Testando, 1, 2. 1, 2. Botar isso na abertura. Isso aí. Bem-vindos ao canal Cultura. E Canal. Então, vai ser de nós hoje? vamos falar sobre Ato falho. ato falho. Que ato falho. O que é ato falho? Pra começar. Deslize. Não, Deslize atrás de deslize. É que erro. pelo que eu acho, por exemplo, eu falo assim, eu não sei, não vou. Ah, eu nunca sei! eu nunca consigo um exemplo, mas a pessoa falar a verdade e não o que ela queria falar. É uma definição. Por exemplo, eu não te traí. Eu não vou conseguir É tipo explicar. você chegar e falar assim, eu ainda não te traí. Entendeu? Eita. Esse ainda Sim. denuncia que você tem intenção, Tem ou que você não intenção. traiu hoje, ou que, entendeu? Isso. Chamar a esposa pelo nome da amante. Da amante, pois é, chamar o atual pelo nome do ex. Mas isso é ato falho? É ato falho. Ato falho pode ser um esquecimento, pode ser uma ação sua. Tipo, quando você ganha um presente de uma pessoa que você não gosta e você deixa cair, sem querer. É o seu inconsciente tentando se livrar daquilo, entendeu? Então a manifestação do inconsciente também vem através de ações. Mas seria o quê? Um erro de comportamento? Não. Por quê? Vamos começar a teorizar? Vamos teorizar. Então vamos. O Freud foi o primeiro a pensar nisso de maneira acadêmica, né? A gente pode... Isso nós já sabe. O quê? Nós já sabe. Ei, então a vinheta Isso Nós Já Sabe. O que é? Que nós já sabemos. É porque veio isso veio de Freud. O Ah, não, ato falho. o ato falho que veio de Freud eu descobri. Hum. No dia que a gente tava falando desse assunto, eu vi lá o negócio do Freud. Eu inclusive escrevi Freud. Uhum. Conforme você É fala. Freud, né? Que a minha inteligência fala. magnífica. Então, Sei lá o que é. Freud eu foi o falei. primeiro a A desenvolver... desenvolver essa Isso, a teoria. desenvolver isso de maneira acadêmica, assim, pensar nesse conceito o ato falho, né? Tem 3 livros importantes do Freud que são Interpretação dos Sonhos, Psicopatologia da Vida Cotidiana e Xistes. Quê? Xistes. Isso tudo tá levantando aí pro povo ver? Vai, O que é xistas? Então, esse é um bom assunto para um próximo vídeo, o que é xiste, né, e como a gente lida com xiste na sociedade. Mas que palavra feia. Xiste. Xiste. Xixite. No livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele define isso, que o nosso inconsciente, né, é um depósito para o Freud, de impulsos principalmente sexuais e agressivos, né, são nossos afetos, tudo aquilo que você não consegue resolver de maneira consciente, vai lá para o seu depósito do inconsciente, né, toda a sua agressividade, a sua libido, a sua sexualidade que você não resolve, está lá maturando. E o seu consciente está sempre em alerta, já que ele mandou aquilo para lá, ele está sempre em alerta para aquilo não liberar e isso não transparecer para os outros. Então, quando uma pessoa tiver doida de libido, ela pode falar assim, em vez de nexo... Doida de Você pode falar, sabe o quê? Quer dizer, Em vez de, vamos falar sobre ato falo, fálico. ou ato fálico, entendeu? Você está pensando em alguma coisa que está saindo na hora, né? É isso que eu queria dizer. Esse é um exemplo, você deu um exemplo agora, tipo, a pessoa está pensando muito em sexo, você vai trocar uma palavra por aquela, né? Então, o ato falho, ele é uma manifestação do inconsciente numa hora que você abre a guarda. Numa hora, o consciente, uma hora, ele dá um Ele vai- a descansado e o verdade vai inconsciente aparecer. aparece. Eu acho que os erros mais comuns devem ser de linguagem ou de escrita, né? Sim, vamos falar de linguagem então? Então, Não. não. Então vamos. Qual a diferença da linguagem escrita a não ser a Ué, a a falada... fala? Só É. quando se fala em linguagem, é somente a falada ou não? Não, linguagem é comunicação. Tá, Qualquer E independente. geralmente é a falada ou a escrita, Está falando mais escrita, comuns. né? Isso aí. Por que é legal falar de linguagem, né? O Lacan, que é um Adoro sucessor do esse nome. Freud, né? Que pegou muitos conceitos do Freud para desenvolver, ele determina que o inconsciente, para ele, não é esse depósito de impulsos que ficam lá guardadinhos. O inconsciente ele está em ação dentro da gente e a gente manipula esse inconsciente através da linguagem. Ele só aparece porque você se comunica com as pessoas, porque você mostra quem você é, ou você escolhe não mostrar Tá alguma falando coisa do sua. inconsciente. Inconsciente, né? Para o Lacan, o inconsciente não é esse lugar estável, paradinho dentro de você. Ele está ali. Ele é uma parte da sua personalidade que está em movimento conforme você socializa. Quem não tem linguagem não tem inconsciente. Então, as espécies, os animais que não têm linguagem, você não tem como acessar o inconsciente dessa pessoa. Então, o Lacan foi muito interessado na parte da linguagem como ferramenta para acessar a mente das pessoas. Eu só consigo te tratar Coisa perigosa. se eu prestar atenção no que você está falando, né? Existiu um cara antes do Lacan chamado Ferdinand Saussure.
E esse cara... Tem foto? Tem foto, Ferdinand Saussure aí. 1800 Nunca alguma nem coisa. Acho que não ouvi tem falar. foto, tem pintura dele. É um linguista suíço. Esse é o pai do negócio da linguagem. Gosto de falar de pai, que sempre tem um pai de alguma Tem coisa. um pai, mãe. A galera que é jornalista ou autores, pessoas da escrita, lê esse cara. Esse cara foi o que pensou primeiro as questões da linguística. Não primeiro, mas ele fundamentou o que a gente tem hoje em dia na forma de lidar com símbolos escritos ou falados, né? Da comunicação. E o Saussure determinou uma coisa chamada signo. Ares, Gêmeos, Então, Escorpião. beleza, ótimo. Isso são signos. Por que chama signo, né? São significados para alguma coisa, né? Você quando fala Gêmeos, Escorpião, Áries, vem um monte de coisa na sua cabeça, né? Vamos usar isso como exemplo. Se eu falar 2 fonemas assim, peixes. Se eu falar isso para um chinês, ele vai achar que você está tossindo, vai achar que, né, alguma coisa assim. Agora, para uma pessoa que fala português, se eu falar esses 2 fonemas, peixes, você vai juntar, ligar... Desculpa. Ah. Na hora, não tem aquela propaganda do Magalu, que ela, do Payday? Você Na hora que você falou do Pay, Aham. eu pensei que ele fosse falar bem. Mas o Payday é dia De pagamento. de pagamento. Então, Só que nossa. eles usam o trocadilho do Payday. Na hora que você Ou falou seja- Pay, eu falei, não acredito que ele vai falar isso. Sei. Isso é um exemplo de significante que vai acabar tendo 2 significados. Já me perdi com consciente, Vamos lá. voltar lá. Recapitulando. Tá, o Freud achava que o inconsciente era tipo uma caixinha, um depósito onde as coisas ficavam guardadas. Uhum. Sentimentos, podemos falar assim. Coisas impulsos, reprimidas. Isso, agressividade ou sexuais, né? Os seus Entendi, afetos, entendi. tudo aquilo que você não podia transformar para o mundo real ficava lá dentro. Entendi. E Guardadinho. o Lacan, que é um sucessor do Uhum, do de Freud, certa já forma. acha que, de certa forma, Uhum. já acha que o inconsciente está no uso da pessoa. Uhum. Na Não, e vida, que a né? gente pode aproveitar essas manifestações do inconsciente para autoconhecimento, para Isso, muito bom. autoconhecimento ou para conhecer as outras pessoas. O inconsciente está ali funcionando junto com o seu consciente através da Um linguagem. negócio Isso que eu ia perguntar, onde que entrava a linguagem? Mas Uhum. um negócio, gente, que eu fico aí com a minha cabeça Matutando. que ao mesmo tempo que eu fico pensando que eu gosto do Lacan e tudo que ele pensa é legal, blá Uhum. blá, eu vou lá para trás pro Freud ainda. Uhum. Porque o que acontece? Existem muitas coisas reprimidas dentro da Sim. gente. Mas o bom da arte, da filosofia, da psicologia e de outras áreas é que você não vai ter uma única resposta certa. Ao contrário de dogmas e de religiões e de coisas assim que você escolhe um e segue aquilo, tanto na filosofia quanto nessas pessoas, você tira uma coisa aqui, outra Você coisa vai aqui. se transitando, Isso. né? E você viu que é muito difícil da gente falar de um sem ter... Por isso Tipo, que às vezes quando aham. você puxa um daqui, porque esses caras fazem assim. Eles pegam uma coisa de um e do outro, às vezes invertem, às vezes contestam, às vezes reafirmam. Às vezes melhoram o Melhoram. entendimento. Você Então não tem deve- um errado e um certo. Não. Por que que eu, quando você fala, porque Lacan e toda essa teoria de que pode-se usar as manifestações inconscientes para conhecer uma pessoa, para autoconhecimento, por que que eu vejo isso como uma ameaça? Porque- Se a pessoa souber usar essas ferramentas Isso. contra mim, eu ficarei com medo de entregar sem querer alguma Uhum. coisa para essa pessoa que sabe Isso. como me Por quê? conhecer e Te manipular. descobrir coisas que eu não quero entregar para ela, mas de qualquer maneira, em algum momento eu vou entregar sem querer. Uhum. É um sentimento de vulnerabilidade, né? Por isso que muita gente não gosta nem de conversar muito com psicólogo ou psiquiatra, que pô, tá me analisando aqui, né? Não é Esquecimento. assim, eu tenho grandes segredos. Não, não é o Não, caso. mas ninguém quer Mas se sentir parece- vulnerável a esse é. ponto, né? Nós vamos chegar nisso, tá? Hum. Essa questão é interessante até pra gente entender o ato falho, essa vulnerabilidade, como o nosso consciente é permeável, né? Que você chega no inconsciente através dele. O que acontece? O Lacan pensou, interessante esse negócio aqui, vou trabalhar essa forma do inconsciente como linguagem. Se eu quero mexer com linguagem, se a linguagem vai ser a minha ferramenta de tratamento, se eu só vou entender meu paciente através do que ele está falando, eu vou estudar os caras que teorizaram a linguagem. Uhum. Aí ele foi lá no Saussure, por isso que eu falei dele, né? E aí ele tem esse esquema do signo, a gente parou ali, Uhum. peixes, né? Quando você junta esses 2 foneminhas, né, você cria uma palavra. Isso ele chama de significante. O significante é o quê? Um som, ou a escrita, o efeito dessa palavra só. Uhum. Como ela soa pra gente, né? O formato das letras, a acústica da palavra. Isso para ele é o significante. Imagina que isso está aqui, tem uma linha e tem alguma coisa embaixo, que é o significado.
No momento em que você junta essas palavrinhas e forma essa palavra peixes, na sua cabeça explode um monte de informação sobre o signo, sobre o animal, o que isso representa, se associa com água. Isso gera significado. Né? Esse significante, que é a palavra, o som da palavra, a imagem da palavra, gera um significado para você. Se eu fizer a mesma coisa com casa, fala casar. Para uma pessoa que não fala português não quer dizer nada. Você tem o conhecimento de juntar esses dois fonemas. Quando você faz essa junção, aparece a imagem da casa na sua cabeça. Você pode pensar na sua casa, na casa para onde você vai, na mudança, um monte de coisa, né? Gera significados na sua cabeça. Entendi. E o que isso tem a ver? Isso tudo é um tem signo. A ver com ato falho? Então, vamos chegar lá. Tá. Isso tudo, esse conjuntinho significa signo. Significante e significado. O Lacan fala, interessante, só que o Sussurro está interessado no significado. Ele está interessado no significante para chegar no significado. O Lacan não. Ele quer saber como você usa o significante. Ele não quer saber o que casa significa no geral. Ele quer saber o que casa significa na sua cabecinha, no seu consciente. Quando a gente brinca assim, a pessoa chegou no velório e em vez de dar meus pêsames, deu parabéns. Né? Se o Lacan, o psicólogo, não conhece a pessoa, ele nunca vai saber por que ela disse parabéns. Agora, eu te conheço. Você disse parabéns para a viúva por quê? Porque você achava que o marido dela não valia nada, então ela está de parabéns porque vai melhorar de vida? Ou porque aquela pessoa não significa nada para você e você foi como quem vai para um aniversário de obrigação. E aí na hora trocou meu peso por parabéns. Entendeu? Então ele está mais interessado não é no que o parabéns significa no geral, é no que o significante é para você. Como você manipulou essa palavra dentro do seu discurso? E é aí que o psicólogo entra na sua cabeça, como você falou, da vulnerabilidade. Né? Ele usou essa teoria do sussurro para poder entender que os significantes são a pista para você entrar no inconsciente das pessoas. E aí, uma vez a gente estava brincando sobre a questão do esquecimento, né? O esquecimento também é um ato falho. Você tem uma reunião muito importante para ir e inexplicavelmente você esquece do dia da reunião, porque era uma coisa que você não queria fazer. Isso é um ato falho. Você esqueceu inconscientemente, seu inconsciente quis te livrar desse problema, né? Então, existem dois tipos de esquecimento. O esquecimento que é o normal, de você não ter registrado, tipo, ela me falou uma informação, eu não peguei. Ou o esquecimento do inconsciente, que você sabe, ele só quis esquecer. E como é que você descobre isso? Com associações. Tipo assim, você chega aqui e fala pra mim assim, eu vi um filme ontem muito legal, com um ator que eu esqueci. Aí eu falo, era o Mickey, o ator Mickey Mouse. Você vai dizer pra mim, claro que não era o Mickey Mouse. Você sabe quem não era. Então você não esqueceu. Entendeu? Aí por que não era o Mickey Mouse? Você vai dizer, porque era um drama. Mickey Mouse é uma animação e tal. Então foi o Adam Sandler? Ele falou, não, o Adam Sandler faz comédia e tal. E assim o psicólogo chega onde o que você esqueceu. Ele vai fazendo associações assim, sem querer, você fica numa posição vulnerável. E essa é uma técnica para chegar no esquecimento de ato falho. Que é aquele esquecimento que foi o inconsciente que te livrou daquilo. Não é uma coisa que você esqueceu por não registrar. É uma coisa que você esqueceu porque o seu inconsciente está tentando te salvar daquele negócio. Então né? o ato falho não é um achismo. Ato falho é uma coisa real, estudada. O ato falho é estudado. O Freud começou a estudar essa questão, né, de como o nosso inconsciente consegue brotar na nossa vida, e outros autores, outros psicólogos, como Lacan, aplicam isso, né, para poder justamente trabalhar com as questões que a gente não consegue resolver, né? A gente tem o Nietzsche falando do conceito de verdade, né? Quando ele fala do ato falho na obra dele, ele tem um livro chamado Verdades e Mentiras, alguma coisa assim. Porque o Nietzsche não acredita em verdades absolutas, tá? Todo mundo, nas linhas filosóficas que a gente foi vendo, tinha você não vai lembrar, do Schopenhauer, que falava de verdade e representação. Isso eu não lembro. Né? Beleza. Que falava o outro falava do fenômeno, da coisa em si, né? A aparência, a essência, tudo assim. Tem uma coisa e tem uma verdade oculta, né? O Nietzsche não achava. O Nietzsche achava que as verdades são fabricadas pela gente. E no mundo existe vontade de poder. Todo mundo tem a sua verdade e essas verdades estão conflitando o tempo todo. E está prevalecendo sempre uma ou mais verdade no nosso jogo social, que a gente está fazendo aqui. Você conhece a brincadeira do sapinho, aquela brincadeira que fica brincando que está pulando o sapinho na palma da mão? Você já viu isso? Não, eu não. Que essa é um bom exemplo da verdade do Nietzsche. Abre a mão aí. Agora vamos mostrar a mãozinha. Beleza. Aqui, ó. Olha bem para sua mão. Você acredita que tem um sapinho pulando aqui? Não, tô vendo seu Ó, dedo. vê bem o sapinho. Olha o sapinho pulando aqui. Tô Não, vendo você não seu acredita. dedo. Mas também estragou a gravatinha do sapinho. Deixa eu ajeitar a gravatinha. Ó, vai pular de novo. Tá o seu dedo Não aí. tá vendo o sapinho. Claro que não. Não, o chapeuzinho caiu, também tapou a cabeça dele. Pegar o chapeuzinho. Segura o chapeuzinho. Segura, Fabiano. Pronto. Ó, vai pular.
Você não acredita que o sapinho tá pulando aqui? Que o quê? Você acredita? Seu Seu dedo. Por que você tá segurando o chapazinho? Porque eu sou uma pessoa educada, né? É uma Eu não verdade quis social. estragar. Pois é. Isso é uma verdade social. Você sabe que não tem tudo, mas você tá segurando o chapazinho. E eu Entendeu? assim, com a mão. Ah. Ela tinha que segurar. Tá? Isso é uma brincadeira que a gente faz para entender a verdade do Nietzsche. Você às vezes sabe que o negócio não é verdade, mas você segue o baile. Porque é um jogo social e depende de uma lógica interna de alguma situação, alguma brincadeira, seja o que for. Você está seguindo, às vezes, mais de uma verdade na vida, porque a sociedade impele isso, né? E essas verdades podem revelar atos falhos. Né? Você, de repente, uma verdade pode sobrepor a outra e é uma verdade inconsciente que sobrepõe a consciente, né? Então, o Nietzsche tratou o ato falho dessa maneira, né? E as manifestações inconscientes dessa maneira. Tá, mas aí vamos esquecer um pouquinho de filosofia e vamos pensar assim, nas pessoas em geral que pensam outras coisas. Uhum. Porque existem muitas pessoas que pensam que os atos falhos, eles podem ser assim, por falta de atenção, por cansaço, Sim. uma eventualidade. Uhum. O exemplo típico do ato falho por falta de atenção, né? Outro dia, já aconteceu. Tipo assim, acidental. Já aconteceu comigo da aluno chamar ou tia, ou vó, ou mãe, né? Porque é aquela coisa do automático, eu estou numa posição de autoridade ali para a criança e a criança acaba substituindo. Ela está num contexto que em casa ela está acostumada a gritar, ô mãe, ela acaba me gritando. Outro dia eu estava dando aula no ensino médio, tô lá falando, uns 20 minutos já falando, aí a menina lá atrás levanta a mão e fala, amor. Aí a turma, né, acabou. Aí eu tive que falar, não, isso aí é porque, né, você estava distraído e tal, naturalmente. Isso não é ato falho. Mas assim, por quê? Porque ela Mas provavelmente... é por costume, não porque ela quer e não porque ela te porque ama. ela estava pensando no namorado. Então, mas Em vez de estar prestando atenção na minha aula, você está pensando no namorado quando sair daqui. Entendeu? Olha só, Hum, eu continuo aqui encucada. hum. Porque eu acho que nem tudo é algo que isso aí tem fundamento em tal coisa Não, assim. Nem todo esquecimento é ato falho, nem toda troca de palavras é ato falho. Mas o ato falho acontece quando o psicólogo, né, tem condições de estudar e pensar isso aí. Aquilo que aconteceu na imobiliária. Foi um ato falho. É um ato falho, mas a Isso. menina estava Esta cansada. mãozinha aqui estava cansada, por isso deu ato falho. O ato falho, por definição, é o seu consciente abrindo a guarda. Ele está cansado, ou está sobrecarregado, ou está confuso. Tá, então não vai existir ato falho Isso, se vamos falar da não mãozinha. teorizar. Tá, mas conta. Não, às vezes fica óbvio o ato falho, né? Essa mãozinha aqui. Era Tá, essa mas mãozinha, era essa mãozinha. Estava assinando vários documentos. Estava eu de um lado e uma do outro. Assina, assina, assina. E aí a moça falou assim, nossa, mas a sua letra é maravilhosa. Que inveja da sua letra. Que letra bonita. E a Flávia, muito obrigado. Assinando. Aí conforme foi passando as páginas, né, dois negócios daquela grossura ali, ela começou a ratear com a caneta um pouquinho. Ela brincou e falou, agora a letra já não tá mais tão bonita. Aí ela, não, mas eu não retiro um elogio sequer que eu fiz pra sua unha. Aí, não, quer dizer, pra sua letra. Então, é claro Ela tava que reparando na unha dela. Então, assim, tem coisa que diferente não de é. hoje, minhas unhas estavam lindas. Então não é uma questão de esquecimento nada, da guarda dela abriu o final do dia, ela tava, alguma coisa levou a atenção dela a unha e ela acabou trocando e saiu do que ela estava pensando. Então o inconsciente dela isso vazou para acontece Tá vendo? muito. Você continua analisando, mesmo a moça cansada, ela abriu Porque, a guarda. Ou seja, para tudo que acontece, o ato falho é uma entrega do inconsciente sobre uma coisa que está reprimida na outra pessoa ou segue uma coisa o bonde. É isso aí. O seu inconsciente está esperando liberar aquilo. Porque faz mal, né? Qualquer desejo reprimido pra gente é tóxico. Mas tem muitos desejos, porque a gente vive em sociedade, que eles não podem se realizar. Então, se você não trata aquilo, se você não apazigua aquela situação, né, não harmoniza aquela situação em terapia ou por conta própria, uma hora isso vai aparecer. Se é uma coisa que está incomodando, se é uma coisa que não está resolvida, vai surgir no momento que o seu consciente abrir a porta. Eu estou aqui pensando numa coisa que não deve ter a ver com o que você está falando agora. Mas, por exemplo, eu vou lá para casa, a Fabrina presencia isso. Independentemente se for mamãe, papai, Fagner, quem que seja, eu falo, ô Carlos, troco, ou eu falo, amor. Mas isso é porque você conversa Costume, isso é muito com costume. o Carlos. A gente tá também, junto eu o tempo acho. inteiro, entendeu? Aí é natural. É, Igual costume. trocar nome de Mamãe. namorado também, eu acho Você Você que vê, passa ela é uma anos figura- chamando aquela pessoa. Ela é uma figura feminina. Ô Carlos, não quer dizer mãe,
Ou Mas- amor. Não, Olha mas que você é meu legal. amor também. Agora você deu a brecha pra gente explicar o lance do Lacan melhor, né? Como ele fala que ele cuida mais do significante do que do significado, entendeu? O significado de amor ou de Carlos, você sabe.